O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, concedeu uma importante entrevista ao Estadão desta segunda-feira. Ele disse, entre outras coisas, que a política de, entre aspas, eleição de empresas vencedoras ou de empresas campeãs, fecha aspas, terminou. Se depender agora, daqui para frente do BNDES, não haverá mais a eleição, a escolha de determinadas companhias para receberem recursos do Banco de Desenvolvimento. Como todos sabemos, o BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nos últimos anos, o BNDES enterrou alguns bilhões de reais em algumas dessas empresas por entender que esses setores poderiam formar campeões internacionais. O caso talvez mais notório é o do frigorífico JBS, que se transformou no maior do mundo. Era um pequeno frigorífico localizado fundamentalmente na região centro-oeste do Brasil e que de repente, com uma fusão atrás da outra, aquisição atrás da outra, acabou se tornando um gigante global. Não há nada de antemão negativo nesse tipo de política, tanto que há vários exemplos disso, sobretudo nos dias de hoje, nos países asiáticos. Há vários conglomerados lá na Ásia, conglomerados empresariais na Ásia, que foram formados a partir de políticas desse tipo. Mas elas devem ser evitadas porque aqui no Brasil nós temos uma experiência de que quando há esse tipo de destinação de recursos, normalmente questões políticas acabam passando à frente de justificativas técnicas. Vide o exemplo do empresário do Império de Eike Batista, que recebeu outros bilhões de reais em créditos do BNDES. Agora que há fortes dúvidas sobre o futuro do grupo, especialmente em relação à OGX, que é a empresa da área de petróleo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social está altamente, como se diz, exposto, como se diz no mercado financeiro, está exposto aos eventuais problemas que venha a ter o grupo de Eike Batista. Digamos, no limite, que alguma operação ou que algumas dessas operações do empresário acabem naufragando, quem concedeu os empréstimos não vai conseguir reavê-los, não no curto prazo e talvez, eventualmente, lá na frente, um dia, quem sabe, o dinheiro acabe voltando para o BNDES. E o BNDES, ele tem como fonte de recursos, principalmente, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o chamado FAT. Portanto, esse tipo de política, como eu disse, ela pode até ser adotada desde que ela tenha apenas critérios técnicos e, de novo, não é, infelizmente, o que acontece de maneira corriqueira aqui no Brasil. Por isso, essa informação fornecida por Luciano Coutinho ao Estadão de hoje é tão importante e deve ser celebrada.